Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 18. 1 Coríntios, capítulo 3. Versos 18 até capítulo 4, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18 até 4, 6. Dando sequência à nossa série de pregações nessa carta. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo do outro. No dia 13 de maio de 2017, dia em que fui ordenado ao ministério pastoral, vocês, Igreja da Trindade, leram um trecho do livro de Eugene Peterson e fizeram das palavras de Eugene Peterson as palavras de vocês, daquilo que vocês esperariam de mim agora como pastor de vocês. E o que vocês exigiram, usando as palavras de Peterson, foi o seguinte: precisamos de ajuda para manter nossa fé viva, precisa e intacta. Não confiamos em nós mesmos. Nossas emoções nos atraem para a infidelidade. Sabemos que nos aventuramos num ato perigoso e difícil de fé, e que existem influências fortes, desejosas de dissolver ou destruir essa fé. Queremos que nos ajude. Seja nosso pastor, um ministro da palavra e dos sacramentos, em todas as diferentes partes e estágios da nossa vida, em nosso trabalho e recreação, com nossos filhos e nossos pais, no nascimento e na morte, em nossas celebrações e tristezas, naqueles dias em que a manhã se inicia com um sol radiante, mas também naqueles dias em que o tempo está sombrio. Essa não é a única tarefa na vida de fé, mas é a sua tarefa. Encontraremos outras pessoas para fazer outras tarefas importantes e essenciais. Essa é sua tarefa. Palavra e sacramento. Vamos ordená-lo para este ministério. Queremos sua palavra de que vai se manter-se nele. Sabemos que as suas emoções, Tiago, são tão instáveis quanto as nossas. E sua mente é tão ardilosa quanto a nossa. É por isso que vamos ordená-lo. E porque iremos exigir uma promessa sua. Sabemos também que haverá dias e meses, talvez anos, quando não teremos vontade de crer em nada e nem queremos ouvir você. Sabemos que haverá dias e meses e anos quando você não terá nada para dizer. Não faz mal.
faça mesmo assim. Você está ordenado para esse ministério, comprometido com ele. Haverá épocas em que iremos a você com comitê ou delegação. Exigiremos que nos diga algo além do que estamos lhe dizendo agora. Prometa neste momento que não cederá ao que estamos exigindo de você. Você não é ministro de nossos desejos inconstantes. Com esses votos de ordenação, estamos prendendo você com toda a força ao mastro da palavra e do sacramento, de modo que não poderá atender à voz da sereia. Foi isso que vocês exigiram de mim? Mais do que isso, foi isso que vocês fizeram comigo. Me prenderam. É isso que é ministério pastoral? Por que prender um pastor no mastro da palavra e dos sacramentos? Por que não escolher outros mastros? O mastro da produtividade, por que não? O mastro do crescimento de igreja. Por que não escolheram o mastro da boa performance, da popularidade ou da liderança? Por que a prioridade de vocês a ordenarem um homem para o ministério, e espero que isso continue pelo resto da vida da Igreja da Trindade, foi a pregação da palavra e a administração dos sacramentos? Por que esse mastro? E por que amarrar? Será que vocês tinham em mente a história de Himeneu e Fileto, que Paulo conta em 2 Timóteo capítulo 2, de homens que começaram bem na fé, mas agora se desviaram da verdade? Paulo vai dizer que o ensinamento deles agora corre como um câncer no meio da igreja. Será que há esse temor numa igreja quando ela vai ordenar um homem ao ministério? E é por isso que vocês precisam, de fato, amarrá-lo ao mastro? Segundo Eugene Peterson e segundo a Igreja da Trindade, ministério pastoral é uma prisão. O pastor está preso à palavra e aos sacramentos. E eu queria dizer que eu concordo com o Eugene Peterson e concordo com a Igreja da Trindade, porque Paulo está dizendo exatamente isso no verso 1 do capítulo 4. Ele vai dizer: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, veja, e encarregados dos mistérios de Deus. Ministério pastoral é uma prisão. Lembra que Paulo não começa o seu argumento aqui? Se você tem nos visitado ou está nos visitando hoje, Paulo não inicia nada novo a partir do capítulo 3 em diante. Ele está dando seguimento ao seu argumento que ele começou no capítulo 1, verso 10. Dentre todos os problemas que Paulo poderia escolher naquela igreja, ele está gastando muita tinta, tempo e esforço num dos piores problemas que havia naquela igreja, que era o problema da divisão. Versículo 12 do capítulo 1, nós temos ali o partido de Paulo, nós temos o partido de Apolo, o partido de Cefas e o partido de Cristo. E como nós vimos, Paulo mesmo disse que isso é um problema de orgulho no meio da igreja. Para mostrar que eu estou no caminho certo, Paulo diz no verso 29 do capítulo 1 acerca do orgulho. Ele vai dizer: ninguém se glorie na presença de Deus. E agora no verso 18 do capítulo 4, ou seja, do 1 ao 4, ele volta no mesmo tema. Verso que nós nem vamos considerar essa manhã. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, ou seja, orgulhosos, como se eu não fosse mais visitá-lo. Do 1 ao 4, a mesma temática Paulo está tratando, que é o problema do orgulho nesses irmãos. Quando ele chega agora no capítulo 3, esses versos 18 a 23, os primeiros versos que nós lemos, Paulo está fazendo uma síntese, um tipo de resumo, não está apresentando nada novo. Nós poderíamos dividir essa sessão dos versos 18 a 23 de forma bem simples. Olha na sua Bíblia, no verso 18 nós temos uma ordem, que ninguém engane a si mesmo. E aí Paulo vai dar fundamentação para essa ordem, versos 19 e 20. Por que, Paulo, ninguém deve se enganar? Ele vai dizer no verso 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e ele vai argumentar do porquê. Olha o verso 21, a segunda ordem. Portanto, ninguém se glorie nos homens. E aí a fundamentação na parte B do verso 21. Por quê, Paulo? Porque tudo é de vocês. Duas ordens, e ele vai fundamentar do porquê está dando a sua ordem. A divisão do texto que nós temos é simples.
E para quem está acompanhando a série aí desde o início, vai ver que as palavras que Paulo usou aqui são bem repetitivas. Por exemplo, no verso 18, ele vai usar a palavrinha sábio de novo deste mundo, louco para se tornar sábio. Nós já vimos que Paulo disse a respeito disso, ou iniciou falando acerca disso, lá no verso 20 do capítulo 1. Onde está o sábio, o erudito, questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo está voltando aos mesmos temas aqui. No verso 21, mesma coisa, ele vai dizer, ninguém se glorie nos homens. Mas no capítulo 1 ele já tinha dito, para que ninguém se vanglorie diante dele. Estou mostrando a vocês que o que Paulo está fazendo aqui, nesses primeiros versos, é um resumo do que ele até então argumentou com esses irmãos. E aí ele vai dizer no verso 18, então, que ninguém engane a si mesmo. Nós vimos que esses irmãos estavam se enganando de inúmeras maneiras, acerca da vocação deles. Por isso que o apóstolo Paulo teve que dizer a eles no capítulo 1, irmãos, considere a vocação de vocês. Eles estavam equivocados ou enganando a si mesmos acerca da pregação de Paulo. Por isso que Paulo vem no capítulo 2 falando que a pregação dele não consistia em linguagem persuasiva. Eles estavam enganados acerca da natureza da igreja. Por isso que no capítulo 3, Paulo vai falar, a igreja é lavoura de Deus, edifício de Deus. E eles estavam equivocados acerca do que é a liderança cristã. Paulo tem que perguntar a eles, que é Apolo e que é Paulo? Como nós vimos na última semana, ele disse, são servos por meio de quem vocês creram. Eles estavam enganando a si mesmos. Mas Paulo, aqui no verso 18, vai dizer que eles estavam enganando a si mesmos, pensando que eles eram sábios. Que ninguém engane a si mesmo, diz Paulo. E ele vai dizer, se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo. Paulo volta com essa palavrinha tão importante para ele, Sofia, que 17 vezes nessa carta aparece. Lembra do contexto deles ali em Corinto, com os filósofos, os estoicos, os epicureus e toda aquela gama de filósofos que você teria na cidade, em que nem a verdade era o ponto central do argumento deles, mas a retórica. Esses irmãos já estavam se achando sábios neste mundo, porque agora eles tinham recebido Apolo na igreja, era a fase do Espírito Santo, Coríntios 12 a 14, essa igreja tem inúmeros dons que Paulo vai listar ali. O próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 1 que eles tinham sido enriquecidos com toda a palavra e todo o conhecimento. E eles estão nesse contexto dessa capital filosófica que era Corinto. E agora esses irmãos acreditam que atingiram a maturidade. São super espirituais, são sábios. Veja que Paulo não está concordando aqui com eles. Paulo está dizendo, se algum de vocês pensa que é sábio, não estou afirmando que vocês são, mas se algum de vocês pensa que é sábio. No capítulo 8, ele vai dizer, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda nem conhece como deveria. E no capítulo 14, ele vai falar, se alguém pensa que é profeta, ou pensa que é espiritual. Ora, eles pensavam que eram sábios, pensavam que conheciam e pensavam que eram profetas e espiritual. Paulo não está concordando com eles. Paulo está colocando um fato, é assim que vocês pensam acerca de vocês. E aí Paulo vai inverter a pirâmide novamente para eles, mostrando como essa sabedoria do mundo não tem valor para Deus. Ele vai falar, faça-se louco para se tornar sábio. Que loucura que o apóstolo Paulo está falando aqui? A loucura que ele já vem falando desde o capítulo 1, que é a loucura da mensagem da cruz. O mundo olha para essa mensagem da cruz, para o evangelho, considera isso uma baita loucura, mas o apóstolo Paulo está dizendo a eles, se vocês querem sabedoria, se vocês querem alcançar a maturidade, se vocês querem de fato ser espirituais, se apeguem à mensagem do evangelho. É ali que a sabedoria de Deus está revelada. A pirâmide está invertida, diz Paulo. E aí qual que é o fundamento que ele vai dar para essa ordem deles pararem de se enganar? Verso 19. Ele vai dizer, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E aqui, gente, nós faremos bem se entendermos o que Paulo está falando por sabedoria deste mundo. Paulo não é contra os dons que Deus tem dado tanto
aos fiéis quanto aos incrédulos. Paulo não está negando a verdade que Tiago fala, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. Paulo não está pregando o anti-intelectualismo. Quando Paulo diz a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, não está falando para você não ir realizar a faculdade, pegar o seu diploma, ler bons livros. Não é isso que Paulo está falando. Ele não é contra a graça comum. Calvino, nas suas Institutas, tem um texto belíssimo sobre a graça comum. Ele vai dizer aqui que nós vamos falar acerca dos filósofos pagãos. Nós vamos dizer que eles eram loucos? O que nós vamos dizer acerca daqueles que não eram crentes, mas construíram a medicina? O que nós vamos dizer daqueles que não eram cristãos, mas desenvolveram a matemática? Vamos dizer que eles estavam delirando e eram dementes? Diz Calvino, enquanto isso, não esqueçamos que esses bens excelentíssimos são do Espírito Divino, que para o bem geral e do gênero humano os dispensa a qualquer um. Paulo não é contra aqui a graça comum. Não é isso que ele está falando a respeito da sabedoria do mundo, que é uma loucura. O contraste aqui deve ser mantido. Paulo está contrastando a sabedoria do mundo com a mensagem da cruz. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que qualquer sabedoria humana não pode resolver o problema principal do homem, que é o seu problema com Deus. O problema de estar condenado em seus pecados, estar alienado por Deus. E aí Paulo vai dizer, a mensagem da cruz, ela é exclusiva. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele vai citar então Jó 5,13. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A ideia que nós temos aí desse caçador pegando o animal naquilo que ele tinha de melhor. Paulo está falando, olha, vocês que se consideram sábios, a própria sabedoria de vocês é a própria armadilha. Vocês não vão buscar a Deus, vocês vão continuar independentes. E aí no verso 20 ele cita o Salmo 94, dizendo que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos. Bom, o ponto de Paulo aqui é claro. Ele diz que nós só seremos sábios aos olhos de Deus quando nos apegarmos à loucura do mundo, a saber, a mensagem da cruz, o Evangelho. A primeira ordem e a primeira fundamentação do apóstolo Paulo está aí. E aí nós vamos no verso 21, a segunda ordem que Paulo dá. Ele vai dizer agora, ninguém se glorie nos homens. Só que aí a fundamentação que Paulo oferece aqui, ela é um tanto curiosa. Olha o que ele vai dizer para aqueles que eram orgulhosos. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Você não diz isso para um orgulhoso, certo? Você não chega para aquele que é orgulhoso e diz, olha, você já é orgulhoso, mas eu quero te dizer uma coisa, você tem mais coisas ainda. Será que isso não seria mais uma razão para que eles permanecessem no orgulho? Paulo está chegando para esses orgulhosos falando, não, eu vou falar porque vocês não têm que ser orgulhosos. Por quê, Paulo? Porque agora tudo é de vocês. Ué, Paulo, então nós teremos mais razões para nos orgulhar, certo? A menos que Paulo tenha percebido que a insegurança é uma manifestação do orgulho. E agora o que Paulo quer mostrar a esses irmãos é que eles estão, de fato, seguros. O autossuficiente, que é os primeiros versos que nós consideramos, é aquele que está enganando a si mesmo e confia na sua própria sabedoria, ele é autossuficiente. Ele não precisa de Deus, ele é independente, ele confia em si mesmo. Mas não é esse o caminho também do inseguro? O inseguro, ele olha para Deus, ele acha que Deus não resolve os problemas dele. Então ele vai buscar a segurança nas coisas ou em pessoas. Ele acaba também no mesmo problema, independência de Deus. O autossuficiente faz de si mesmo um Deus. O inseguro faz das coisas e de outras pessoas deuses. É o problema do ego. O ego está inflado aqui. O autossuficiente se coloca e pensa o tempo todo acerca de si mesmo. Como eu sou bom. Mas o inseguro faz a mesma coisa. Está preocupado consigo mesmo o tempo todo. E precisa encher esse ego que está inflado. E o que ele vai fazer? Colocar pessoas e outras coisas nele. O problema é o mesmo, é um problema de ego. E Paulo identifica que a insegurança também é uma manifestação do orgulho. A melhor definição que eu encontrei acerca da humildade está num livrinho pequenininho, sensacional, que vende ali atrás,
chamado Ego Transformado, de Tim Keller. E Tim Keller vai dizer o seguinte: humildade é a liberdade que vem do autoesquecimento. Olha que definição. Humildade é quando você nem lembra mais de si mesmo. Só que o autossuficiente pensa demais em si mesmo, e o inseguro pensa de si mesmo toda hora. O si mesmo ainda está ali no centro, está clamando por atenção. Mas você sabe que você é humilde de fato quando você se esqueceu. E aí o exemplo que ele vai usar é do cotovelo e do dedão do pé. Que ninguém lembra o tempo todo do dedão do pé e do cotovelo, a não ser que ele esteja inflamado. Esse é o ego humano. Nós lembramos ou pensamos em nós mesmos quando tem algo que não está legal, está doente. O ego está inflamado. E é por isso que nós estamos sempre pensando acerca de nós mesmos. E é por isso que Paulo pode então oferecer segurança aos orgulhosos inseguros. Tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, inseguros. Param de pensar e se preocupar com vocês. Mas por quê? Porque vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Em outras palavras, Paulo está oferecendo a eles segurança que somente Cristo pode oferecer. Em Cristo, toda a nossa existência agora, como Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que se preocupar com o amanhã? Por que ficar pensando em si mesmo o tempo todo? Vocês já estão em Cristo, diz Paulo. Paulo, Apolo e Cefas são dons que Deus deu à igreja, já pertence a vocês. O mundo e suas tentações não nos abalam, porque Jesus disse: eu venci o mundo. E quando a morte chegar, e se amanhã chegar a morte será essa porta de entrada para a glória, que a ressurreição de Cristo nos assegura. Por isso que Paulo pode gritar no final dessa carta: onde está a vitória da morte? Presente e futuro não poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em resumo, Paulo diz: tudo é de vocês porque vocês estão em Cristo. E é por estarmos seguros em Cristo que não temos mais a necessidade de buscarmos segurança em pessoas, circunstâncias e em outras coisas. E aí o orgulho some da nossa vida e nós vamos viver para a glória de Deus, pensando nele e agradecendo a Deus o tempo todo, porque de fato nós estamos em Cristo, estamos totalmente seguros. Esse é o resumo que Paulo oferece dessa argumentação que ele começou no capítulo 1, verso 10 em diante. E a pergunta que nós temos que fazer agora é por que Paulo escreve o capítulo 4? Será que não estaria bom se Paulo terminasse aí? Já nós não estaríamos satisfeitos com o apóstolo? Por que Paulo tem que escrever agora ainda o capítulo 4? Eu considero que a razão principal está no verso 3. Olha aí, verso 3 do capítulo 4, do porquê agora ele entra nesse capítulo. Ele vai dizer: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Qual o problema que Paulo quer agora tratar com esses irmãos? O problema é que Paulo estava sendo julgado por eles. Paulo agora precisa trabalhar essa questão de forma mais específica com eles. Por que vocês estão me julgando? Tem algo no meu ministério para que vocês me julguem, me coloquem no banco dos réus? Paulo agora então precisa defender a sua autoridade e seu ministério perante eles para ver ou fazer com que eles pensem se de fato esse julgamento é coerente e motivado por razões certas e bíblicas. Por isso, Paulo agora inicia a defesa ao seu ministério para ajudar esses irmãos a pensarem se o julgamento deles era correto ou não. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse capítulo 4, que Paulo vai nos ensinar aqui, é acerca da identidade do ministro. Veja que Paulo diz no verso 1: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros. Veja que Paulo está clamando por consideração. Por quê? Eles não estavam mais considerando o apóstolo, estavam julgando o apóstolo. Mas Paulo está dizendo: olha, dá para vocês me considerarem um pouquinho, e não só a mim, também a Apolo, Cefas, me considerem.
Mas diz o apóstolo, me considerem de um modo diferente que vocês estão acostumados a considerarem outros líderes em Corinto. E aí nós temos um probleminha para entender como Paulo se descreve aqui, porque na nossa Bíblia vai dizer, nos considerem como ministros. Só que ministros na nossa cultura, ela passa essa ideia de status. Quando você olha aí para a política, nós temos o ministro da Fazenda, o ministro da Educação, e quando você pensa em ministro, quando você lê aqui, não, Paulo é um ministro, o pastor da igreja é um ministro. Aparentemente, Paulo está conferindo status a si mesmo. Quando nós vamos para o campo religioso, essa palavrinha também confere essa ideia de status. Com certeza não era isso que esses primeiros leitores de Paulo entenderiam quando Paulo escreveu aqui, ministros. A melhor tradução que seria aqui para ministro seria servo. Mas mais que servo ainda, ou pior que servo, é o servo de mais baixo nível. Na prática, aqui seria esse remador embaixo de uma embarcação, em que seria o pior dos escravos. Paulo não usa a palavrinha doulos, que seria escravo, como ele já usou, não usou diáconos, como ele falou no verso 5 do capítulo 3, somos apenas servos por meio de qual vocês vieram a crer. Ele não usa mais essas palavras, ele se rebaixa mais ainda. Ministros aqui é o mais baixo nível de um escravo, um remador. E aí Paulo está dizendo, não me considerem um guru da fé de vocês. Não me considerem, porque sou pastor de vocês, alguém que é mais espiritual. Não me deem mais valor pela função que eu exerço. Eu sou servo e do servo do nível mais baixo. E aí faz sentido quando em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai descrever como é a vida do servo. Muita perseverança, sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalho árduos, noites sem dormir e jejum. Por que Paulo o tempo todo apresenta os seus sofrimentos a eles? Porque o que se espera de um servo, de um escravo, se não uma vida de sofrimento? O sofrimento não é antagônico à fé cristã, diz Paulo. Somos servos. O servo espera pelo sofrimento. Então Paulo pode falar sem nenhuma reserva a eles acerca da vida que ele levava. Mas veja que Paulo vai falar, ele não é só ministro, ele não é só servo, ele é ministro de Cristo. Ele está dizendo a esses irmãos de Corinto, olha, a igreja não é o meu patrão. Não é a denominação que é meu patrão. O concílio não é o meu patrão. O chamado pastoral, diz Paulo, é um chamado para servir, mas um serviço prestado primordialmente a Cristo. E aqui, gente, nós temos às vezes visto em nossa história alguns pastores que invertem essa ordem, que colocam a agenda da congregação ou a prioridade do povo na frente da agenda e prioridade de Cristo, achando que servirão o povo melhor dessa maneira, mas o povo só é verdadeiramente servido por pastores que servem primordialmente a Cristo e sua palavra. É aí que pessoas são verdadeiramente servidas. Outros colocam a denominação à frente do serviço de Cristo. Toda vez que uma denominação, seja ela as históricas ou as mais recentes, decidem mudar um certo tipo de doutrina, e o pastor tem que acatar, porque afinal de contas ele é um servo, um ministro da denominação. Paulo está falando, não. Eu sou ministro de Cristo. Mas Paulo, o que significa ser ministro de Cristo na prática? Afinal de contas, não somos todos servos de Cristo? Não somos todos escravos de Cristo? O que significa, qual que é a função específica, ou a tarefa específica no ministério pastoral? E aí Paulo vai, que é o meu segundo ponto, vai falar da função do ministro. Ele diz, nos considerem como ministro de Cristo. E o que significa isso, Paulo? Encarregados dos mistérios de Deus. A palavrinha que Paulo usa aí para encarregado é mordomo, despenseiro, a ideia de um estoquista. Pense então aquele que tem que ir sempre no estoque, ver o que há no estoque, pega aquilo do estoque e leva então para o povo. Esse é um pastor da igreja, diz Paulo. Ele é despenseiro. Mas despenseiro do quê? Dos mistérios de Deus. Mistérios, o Ainder pregou em 1 Coríntios capítulo 2, mistérios para o apóstolo Paulo é o evangelho.
que antes estava oculto e agora foi revelado. O que Paulo está dizendo, portanto, que a tarefa principal de um pastor da igreja, de um ministro de Cristo, é ser estoquista do evangelho. No mais, as qualificações para o pastorado são as mesmas de qualquer cristão. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer algumas qualificações que esse homem deve ter. Marido de uma só mulher. Todo cristão deve ser marido de uma só mulher. Sóbrio. Todos devem ser sóbrios. Não deve se apegar ao vinho. Há liberdade para o cristão ser apegado ao vinho? Amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Qualificações de todos os cristãos, mas qual é o distintivo? O que é aquilo que distingue? Qual a tarefa principal do pastor em 1 Timóteo capítulo 3? Ele tem que ser apto para ensinar. É a mesma coisa que o apóstolo está dizendo aqui. Existe uma função principal no ministério pastoral. Ele é escravo de Cristo. E na prática, a tarefa principal dele é ser um estoquista do evangelho. Paulo não está dizendo que ele pertence a uma classe sacerdotal diferente e nem a uma elite espiritual. Ele só tem uma função diferente no corpo de Cristo. Quando a gente entende isso, gente, a gente vai valorizar o estudo do pastor. O pastor precisa estudar. O pastor precisa de tempo para estudar. Quando a gente entende isso, você não vai pensar que quando seu pastor está estudando, gastando tempo, às vezes, na meditação da Escritura, ele não está trabalhando. Eu vou chamar o pastor para ver aqui em casa. O pastor não faz nada, não sai do escritório, coitado. Vamos dar trabalho para o pastor. Se ele não conhecer o estoque, o que ele vai trazer para vocês? Feliz o pastor que conhece muito bem o estoque. Quando você precisa de algo, ele sabe em qual prateleira ele vai, sabe qual produto pegar e trazer para você, alimentar o povo de Deus. A igreja, quando entende isso, muda a dinâmica com o seu pastor, entende, nós precisamos valorizar isso neles. Mais do que isso, o pastor precisa apresentar todo o estoque de Deus. Seria muito mais fácil se eu viesse para vocês, ou Franklin, ou quem prega aqui, domingo após domingo, e apresentar aquilo que nós somos familiarizados, os temas que eu domino. Isso é fácil, mas o estoque aí seria meu. O estoque não é meu. Os mistérios são de Deus, o estoque é de Deus. Portanto, eu tenho que ir no estoque de Deus, que nós consideramos que é a palavra de Deus, e pregá-la toda a vocês. E nós, na Trindade, acreditamos que a melhor maneira de fazer isso é a pregação expositiva e sequencial do texto. Toda escritura, diz Paulo, é útil. Toda ela. Toda ela. Então, a igreja precisa dar condições ao pastor para cumprir com a sua tarefa principal. Não há como exigir dos pastores que sejam bons mordomos, estoquistas, se exigirmos deles outras prioridades. Terceiro ponto que Paulo nos ensina sobre o ministério pastoral, defendendo o seu ministério, é acerca da exigência agora do ministro. Ele disse acerca da identidade, eles são ministros, acerca da função, são encarregados aí do evangelho. Mas agora o que se espera do ministro, Paulo? E Paulo vai dizer aí no verso 2. Se espera desses encarregados que cada um deles seja encontrado fiel. Nos dias do apóstolo Paulo em Coríntios, se esperariam muitas coisas desses líderes. Criatividade, popularidade, glamour, retórica. Mas Paulo está dizendo, não. O que vocês devem esperar acima de qualquer outra qualidade de um ministro é fidelidade. Um pastor pode ter todas as demais qualidades, mas sem fidelidade não há liderança genuinamente cristã. Paulo vai descrever Timóteo dessa maneira, dizendo que Timóteo é meu filho amado e fiel no Senhor. Paulo vai descrever Epáfras dessa maneira, dizendo que ele é fiel ministro de Cristo. E Paulo vai descrever Tíquico dessa maneira também, dizendo que ele é meu irmão amado, ministro fiel. Fidelidade é o que se espera de um pastor. A maior bênção que uma igreja pode ter não são pastores populares, visionários, bons líderes, mas pastores fiéis. É a fidelidade que manterá o pastor no seu principal chamado. Quarto e penúltimo ponto que Paulo nos ensina acerca da vida de um ministro. A avaliação desse ministro.
E aqui nós precisamos ter cautela agora, viu, gente? Porque esse verso 3 ele é complicadinho. Olha o verso 3 aí na sua Bíblia comigo. Paulo vai dizer: a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, pois a consciência não me acusa de nada. O versículo mais conhecido por cristãos e incrédulos, eu diria até, às vezes mais do que João 3,16, é Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Como a nossa sociedade, que é pluralista, ama esse versículo. Porque todas as opiniões são corretas, errada é aquela que discorda, certo? Você não pode julgar. Aliás, Tiago, eu que vivo na vida da igreja, que sou crente, não estou nem aí para que os meus irmãos pensam. Por que não? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, pouco importa ser julgado por vocês, eu também sou assim. Pouco importa eu ser julgado pelo que o meu irmão pensa na igreja ou não. Como é que fica a disciplina eclesiástica aqui? Como é que fica aquela terceira marca dos reformadores, que é palavra, sacramentos de uma igreja verdadeira, né? E disciplina eclesiástica. Será que esse texto aqui não está defendendo uma ideia de pastor blindado ou não toque no ungido do Senhor? Pouco importa eu ser julgado por vocês, diz Paulo. Vocês vão me colocar no julgamento, no tribunal de vocês? Não estou nem aí. Consciência de vocês, nem a minha me acusa. Duas objeções que eu coloco que Paulo não está defendendo isso. A primeira é que existe um tipo de julgamento que deve ser feito dentro da igreja e a Bíblia nos dá ordem para isso. Nós vamos considerar daqui a pouco o capítulo 5 da carta de 1 Coríntios. E no capítulo 5, Paulo diz o seguinte: expulsem este perverso do meio de vocês. Paulo identificou o perverso e a igreja executou disciplina no meio dela. Em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai falar da disciplina de um pastor. Não aceite acusação contra um presbítero. Reúne aí 2 ou 3 testemunhas. E quando ele for pego em pecado, que ele seja repreendido em público. Opa! Paulo não pode estar se contradizendo aqui então. O próprio Jesus, que diz não julguem para não ser julgados, no versículo 6 daquela passagem, vai dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Então nós temos que identificar quem é cão e quem é porco. E Jesus mesmo vai dizer em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis pela reta justiça. Existe um julgamento, sim, que a igreja deve exercitar sobre a vida de cristãos que estão nela. E como é que nós entendemos então a passagem de Paulo quando ele diz aqui que ele não importa o tipo de julgamento que estava recebendo? É só a gente considerar o contexto. O apóstolo Paulo acabou de dizer que ele é ministro de Cristo. O apóstolo Paulo acabou de dizer que ele é dispenseiro fiel dos mistérios de Deus. Não há pecado na vida do apóstolo Paulo. O que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto era o julgamento hipócrita, que é exatamente o tipo de julgamento que Jesus vai rebater ou vai negar em Mateus capítulo 7. Por isso que o apóstolo pode dizer, olha, não me importa esse julgamento de vocês. Qual era a motivação do julgamento desses irmãos? Orgulho, preferências pessoais, olhariam para os pastores dentro da igreja, não há pecado neles, não há mancha, mas eu prefiro aquele e não esse. Para esse tipo de julgamento, Paulo está falando, olha, minha consciência não me acusa nisso que vocês estão me acusando. Não tem pecado nesse sentido para ser disciplinado. E ele vai dizer, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Mesmo Paulo não se condenando na sua consciência, ele sabe que sua consciência não é juiz final na sua vida. E cristãos fariam bem se aprendessem isso. Você pode dizer, não, minha consciência não me acusa, mas Paulo diz, opa, mas não é por isso que eu me justifico, hein? Quem me julga é o Senhor. Nós temos aí o juiz, Senhor, e a sua palavra para guiar a nossa consciência. E aí Paulo termina no último ponto, que é a recompensa do ministro. E a recompensa aqui ela é belíssima. Verso 5, ele é a cereja do bolo. Paulo vai dizer, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A recompensa de Deus não virá pela quantidade de livros que a gente escreve. A recompensa da parte de Deus não virá pela fama que o nosso nome tem. A recompensa da parte de Deus não virá por quantas pessoas existem na nossa igreja. Quais são os programas e planejamento que nós estamos dirigindo? A retribuição, diz Paulo, se baseará em apenas uma coisa: a motivação do nosso coração. E aqui Paulo nos enche de temor, porque nós sabemos que é possível servir o pão de Deus com a bandeja do diabo. Nós sabemos que é possível pregar não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória, para o nosso próprio nome. Nós sabemos o quão difícil é não levarmos em conta o julgamento alheio, não levarmos em conta aquela perguntinha: o que será que eles estão pensando de mim? Quando pessoas estão olhando para você, não passa essas perguntinhas na nossa cabeça: nossa, o que será que ele está pensando agora de mim? Por que essa motivação? De onde vem aquela motivação que quando nós pensamos acerca de nós mesmos, normalmente, na frente do outro, nós somos mais belos, mais espertos, nunca perderemos o debate na nossa imaginação. Mas de onde vem essa motivação? Paulo está dizendo, naquele último dia em que o Senhor da Glória virá, é a manifestação, é a motivação do nosso coração que receberá do Senhor o seu louvor. Se é bom ouvir elogios de um irmão acerca do que fazemos, se é bom termos a consciência tranquila depois daquilo que fazemos, será infinitamente melhor quando chegarmos no último dia e o Senhor da Glória nos dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Talvez no último dia, muitos rostos desconhecidos receberão muita honra do Senhor. Talvez no último dia, muitos famosos não serão tão reconhecidos. Motivações. E aí Paulo termina no verso 6, na última linha onde eu termino com vocês. Que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Se você é autossuficiente nessa manhã, se você confia na sua sabedoria, reconheça a sua limitação, creia na loucura do Evangelho. Você só será sábio, espiritual de verdade, se você crer na loucura do Evangelho. Se você se sente inseguro ou insegura nessa manhã, vocês são de Cristo. Ele possui todas as coisas e o nosso desejo por salvação não precisa estar em coisas ou pessoas, mas está em Cristo Jesus, a nossa eterna segurança. E a Igreja da Trindade, orem a Deus e peçam pastores fiéis. Valorizem esses homens. E os que não forem fiéis, tirem eles do meio de vocês. Continuem amarrando os seus pastores ao mastro da palavra. Amém. Vamos orar. Senhor, mesmo se nós nessa manhã quiséssemos fugir do Teu Espírito, se nós saíssemos voando, se nós fôssemos para a profundeza da terra, ainda assim ali o Teu Espírito estaria. O Senhor sonda o nosso coração nessa manhã. Aquilo que nós podemos esconder das pessoas,
mesmo realizando boas coisas, o nosso coração está totalmente exposto perante o Senhor. Nós temos servido a Ti, servido aqui na igreja, servido pessoas, mas o Senhor vê a motivação do nosso coração. Meu Deus, se há motivações falhas, erradas, pecaminosas, se os meios não justificam, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. Nós queremos sim fazer a Tua obra, mas com a motivação certa. Ajuda-nos, Senhor. Faz essa obra em nós pelo Teu Santo Espírito. Transforma-nos. Tem misericórdia de nós aqui nessa manhã. Obrigado por direcionar a nossa insegurança a Cristo Jesus. Obrigado por nos lembrar nessa manhã que somos de fato de Cristo e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive a morte. Obrigado por essa segurança. Cristo Jesus, seja tudo em todos. No nome de Jesus. Amém.